A Rádio Justiça apresenta Defenda seus direitos. Entrevista. Qual o limite entre cirurgias estéticas e reparadoras? Um conflito recorrente que tem chegado ao judiciário são ações que opõem as operadoras de plano de saúde e os consumidores no que se refere aos limites entre cirurgias estéticas e reparadoras. O especialista em Direito em Saúde, o Dr. Leonardo Navarro, explica que os planos de saúde tratam a questão e como os consumidores podem ter seus direitos resguardados. A entrevista de Michele Chiapa. Vamos ouvir. Muitos consumidores têm dúvidas em relação à forma como alguns planos de saúde tratam a questão da cobertura de cirurgia plástica, quando a questão tem finalidade estética. Alguns não autorizam o procedimento, caso seja por motivo estético. Sobre o assunto, a Rádio Justiça conversa agora com o advogado especialista em Direito à Saúde, o doutor Leonardo Sobral Navarro. Muito obrigada pela sua participação na Rádio Justiça. Olá, Michele, muito obrigado. Agradeço o convite para participar e para tentar esclarecer um pouquinho as dúvidas sobre essa questão. Doutor Navarro, cirurgia plástica, aplicação de botox, geralmente esse tipo de procedimento não é autorizado por planos de saúde. A negativa, ela é permitida? Vamos lá, Michele, vamos pontuar exatamente o tema para que o consumidor, o usuário do plano de saúde não tenha nenhum tipo de dúvida, né? O que é importante? A gente conseguir definir se essa cirurgia que foi indicada pelo médico, ela possui caráter estético ou um caráter clínico, no caso do botox, e reparador no caso das cirurgias de mama e as bariátricas. Ou seja, o que for estético, efetivamente o plano de saúde não vai cobrir. Não tem jeito, essa é uma discussão que já existiu e não vai cobrir. Agora, se estivermos diante de cirurgias reparadoras, no caso da mama e da bariátrica, é obrigação do plano de saúde cobrir. E no caso do botox, se o botox estiver sendo utilizado na parte clínica, por exemplo, para o tratamento de enxaqueca, que é uma das indicações do botox, e aí ele é clínico, né? O plano de saúde deve sim realizar a cobertura do tratamento. Para que a cirurgia de reconstrução de mama é um procedimento que é decisivo na autoestima das mulheres vítimas de câncer na região, essa intervenção chegou a ser considerada estética, né, como o senhor mesmo colocou, rejeitada pelas operadoras, mas hoje, com o aval do judiciário, é tido como um procedimento reparador. Agora, existe ainda conflitos no entendimento dos convênios em relação à questão, mesmo já sendo aí considerada necessária? Infelizmente, Michele, é muito triste falar isso, mas infelizmente os planos de saúde acabam jogando um pouquinho com o conhecimento da pessoa. Por quê? Porque eles negam sim. Eles negam, no primeiro momento eles negam e esperam sempre uma postura ativa do consumidor para que busque os seus direitos de alguma forma, ou brigando internamente no plano de saúde, de forma insistente, nas ouvidorias, ou acionando a ANS, fazendo uma reclamação, ou procurando o judiciário. Infelizmente, os planos de saúde, muito provavelmente por questão de custo, acabam por desestimular o consumidor, mas é tranquilo com relação a essa cirurgia. A cirurgia de mama hoje, a reconstrutora de mama, seja por prótese ou por expansor, né, ela é bem aceita no judiciário, desde que o médico faça a indicação correta, se demonstre que ela é uma cirurgia indispensável e que é decorrente do câncer, né? Ou seja, a pessoa foi submetida ao tratamento de câncer, foi diagnosticada, teve o tratamento, fez a cirurgia e agora precisa da continuidade do tratamento, que é a cirurgia reparadora. A cirurgia reparadora ela é contínua ao tratamento, tal como a radioterapia, tal como a quimioterapia, ou seja, ela é essencial para que o tratamento alcance a plenitude. Então, o judiciário tem uma grande demanda sobre o assunto. Quais são os casos mais recorrentes, além da questão mamária?
Com relação à grande demanda, o que eu posso te falar? Olha que interessante, a demanda ela é tão grande que decorrente de julgamentos reiterados, né? O que são julgamentos reiterados? Sempre, a todo momento, o judiciário encampa a mesma batalha, né? O que acontece? Foi editada, inclusive, uma súmula específica para o caso, que é a súmula 97 do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que eu vou me permitir ler, que fala o seguinte: não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica. Ou seja, a obesidade e o câncer, elas têm essa característica no momento da cirurgia reparadora, né? E, infelizmente, a demanda existe, Michele, a demanda existe, as operadoras de saúde simplesmente negam e não há outra alternativa senão procurar uma forma de defesa, seja pela ANS, seja no judiciário, tá? Essas demandas estão presentes. Se a gente fizer uma simples busca no Tribunal de Justiça de São Paulo, na área de consulta, e colocar lá plano de saúde, cirurgia reparadora, a gente vê que no ano passado nós tivemos mais de 150 julgados no tribunal. O que isso significa? Que são processos que estão chegando ao fim. Não é uma relação direta com os processos que estão em curso, ou seja, que ainda tem tramitação. Então é uma demanda muito alta e eu diria que é uma demanda muito baixa, talvez para o número de negativas que os planos de saúde emitem. Nós estamos conversando com o advogado especialista em direito à saúde, o Dr. Leonardo Sobral Navarro, sobre como os planos de saúde tratam a questão dos procedimentos relacionados à plástica e cirurgias reparadoras. Quando um paciente deve acionar a justiça para ter o direito à cirurgia plástica reconhecida pelo convênio? Vamos lá. Essa cirurgia reparadora, ela decorre principalmente do tratamento prévio, né? Ou seja, ou a cirurgia bariátrica ou o câncer de mama, ou seja, existe a necessidade de que a pessoa tenha enfrentado esse tratamento anterior, e aí o médico deve requerer essa cirurgia, deixando claro que ela decorre do procedimento anterior. Daí para frente é que o consumidor precisa ficar atento, ou seja, como o plano de saúde vai se manifestar com relação a este novo pedido. Ou seja, se vai ser aceito ou não vai ser aceito pelo plano de saúde. A partir do momento que o plano de saúde negar essa cirurgia reparadora ou protelar demasiadamente a realização, o consumidor passa sim a ter direito de bater as portas da ANS e do judiciário. Michele, tem um ponto muito importante com relação à reparadora bariátrica, que existem outros tratamentos hoje que fazem com que a pessoa perca peso. Tratamentos hormonais e tratamentos nutricionais. Se também for constatada que decorrente desses tratamentos não cirúrgicos ela teve esse excesso de pele e que precisa ser retirada, ela também faz jus a essa cirurgia plástica reparadora, viu? Então, por isso que os planos de saúde acabam negando muitas cirurgias e os consumidores ficam quietos. E no caso de uma autorização, o plano de saúde autoriza a cirurgia, mas aí ele exige um cheque caução para internação. Isso é permitido? Não, não é, Michele. Isso é uma prática que a gente considera como prática abusiva. Tá? Uma vez que o plano que o consumidor detém o seguro saúde, né, ele detém o plano de saúde, não há qualquer necessidade desse cheque calção. Esse cheque calção, na verdade, ele é exigido pelo hospital, né? Não é devido, a pessoa pode se recusar sim, pode entrar em contato com o plano de saúde, porque não é devido e não é legal essa exigência de calção pelo hospital. Aí não é o plano de saúde que faz essa exigência, é o hospital para eventuais exames ou eventuais itens que não estejam cobertos pela cirurgia, pelo plano de saúde. Mas no primeiro momento isso é ilegal, não pode ocorrer essa exigência. O senhor acredita que os critérios adotados pelas operadoras devem ser reavaliados? Não só para esses casos, como em muitos outros casos envolvendo procedimentos que vêm sendo negados.
A demanda contra planos de saúde é evidente que ela é crescente, tá? Então, muito provavelmente, esse mercado precise realmente ou ser melhor regulamentado, melhor a revisão de alguns procedimentos, de algumas formas que os planos de saúde encaram os requerimentos de cirurgias, de exames. Infelizmente, é o nosso dia a dia aqui no escritório e essas reclamações são presentes, viu? O que é bom, por um lado, é que o consumidor começa a ganhar voz. A ANS começa a se posicionar de uma maneira mais favorável ao consumidor e o consumidor começa a ter acesso a outros canais de reclamação que não só o judiciário. A ANS hoje está preparada para receber demandas envolvendo planos de saúde, envolver reclamações e, se for o caso, até multar os planos de saúde. E para finalizarmos, qual a documentação que um paciente deve obter para ingressar com pedido de autorização para a realização de uma cirurgia plástica, por exemplo? Os exames, muito provavelmente, ela deve ter realizado exames para a cirurgia inicial, seja bariátrica ou do câncer. Ela vai precisar de um relatório médico conclusivo e direcionando a essa cirurgia, determinando que uma é decorrente da outra, né? Que essa segunda cirurgia plástica reparadora decorre ou da bariátrica ou da do câncer de mama, né, da cirurgia do câncer de mama, vai fazer o pedido. Uma vez o pedido não aceito perante a operadora, esses são os documentos que ela vai precisar justamente para direcionar ou uma reclamação na ANS ou, se for opção do consumidor, uma demanda judicial. Ou seja, um relatório médico, os exames e aí os documentos pessoais, todos os demais documentos que são necessários para implantar qualquer demanda, ou na ANS ou no judiciário. Muito bem, nós conversamos com o advogado especialista em Direito à Saúde, Dr. Leonardo Sobral Navarro, sobre como os planos de saúde tratam a questão dos procedimentos relacionados à plástica e cirurgias reparadoras. Muito obrigada pela sua participação e informações aqui na Rádio Justiça. Obrigado, Michele. Permaneço sempre à disposição para poder contribuir e auxiliar os consumidores. Defenda seus direitos.